Tudo bom, pessoal? Bem-vindo de volta ao canal Juliano Peretti aqui falando, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado por fazer parte do canal. Por favor, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscreva no canal. É muito importante o apoio de vocês para que o canal possa crescer e eu trazer muito mais material, muito mais informação aqui direto dos Estados Unidos para vocês com bastante carinho. Por favor, coloque o like aí, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado pelos comentários. O pessoal que comenta aqui nos vídeos são pessoas incríveis, gosto bastante. Por favor, continue assim. Hoje eu vou falar da FN Reflex, uma subcompacta que, na minha opinião, é um dos melhores equipamentos para porte velado hoje disponíveis no mercado americano e eu vou provar para vocês porque ele é tão especial. Mas antes disso, acompanhe um pouco de como foi a performance dele no range de tiro. Com esse magazine de 11 é um pouquinho mais complicado, porque ele é bem justinho, mas é o mínimo. Extremamente eficiente a 7 metros. Extremamente eficiente. Deu uma desgarrada no aqui, que é um equipamento pequeno, né? Complicadinho de segurar. Mas na média, muito bom. A FN Reflex, ela tem algumas características que são bem interessantes. Como todos podem perceber, ela é uma subcompacta, tá? Que eu vou falar um pouco mais à frente. Mas a característica mais interessante dela é que ela não é uma striker fire, como normalmente a maioria desses equipamentos são. Ela tem um cão, né? Aqui um hammer, que eles falam aqui nos Estados Unidos, um martelo, escondido. Então, aqui é quando é feito o disparo. Então, esse aqui é o cão que efetua o disparo. E ele é bem interessante, que eu vou falar um pouco mais à frente. Então, faz com que a Reflex seja praticamente única nesse mercado, né? Alguns outros equipamentos também oferecem esse tipo de característica, mas no mundo das subcompactas, né, que são equipamentos, na minha opinião, são os melhores para porte velado, faz com que ela seja bem interessante mesmo. Então, essa característica faz com que a Reflex tenha esse aspecto único em relação ao mercado. Ele tem um cano de 3,3 polegadas, só que ela completa, fechadinha, ela tem aproximadamente 14,5 centímetros por 11 centímetros, se nós colocarmos o magazine de 11, e ela fica aproximadamente 15 por 15 se colocamos o magazine de 15. Mas a FN Reflex tem essas características que, na minha opinião, transformam ela num equipamento até superior aos equipamentos normalmente encontrados no Striker Fire. E como vocês podem perceber, a FN Reflex, mesmo utilizando o magazine de 11 e a minha mão sendo uma mão grande, ela tem uma boa empunhadura, né? Faz com que você tenha um bom controle dela. Então, você consegue ter uma boa empunhadura. E se nós colocarmos o magazine de 15, aí realmente fica excelente. Fica com uma empunhadura muito boa e você consegue ter um controle muito bom. O fato dele ter este tipo de footprint, né, que é a característica onde é colocada a impressão, né, a impressão interna onde é colocada o red dot, faz com que você tenha uma quantidade menor de red dots para poder colocar. Esse aqui é o RMSC da Shield, tá? É um bom red dot, mas eu não gosto muito dele porque ele não tem a regulagem do brilho,
tá? E você pode colocar também o Holosun 407. Então, é um pouco mais restrito a quantidade de red dots que você consegue colocar neste tipo de equipamento que são subcompactos, mas está funcionando bem por enquanto, vou manter este red dot. Ele tem também o tritium aqui no dot, faz com que você tenha uma boa visada, principalmente na parte noturna também. Para quem não gosta de usar red dot, eu gosto de usar red dot, apesar que eu não acho o red dot tão necessário no equipamento para porte velado, mas está funcionando bem e vou mantê-lo nesta configuração por enquanto. A FN é um equipamento muito conhecido dos brasileiros, principalmente aqueles entusiastas por equipamentos de boa qualidade. A FN, principalmente a 509, é um equipamento fenomenal e que faz um sucesso muito grande, principalmente nas forças militares mundo afora. E a FN entrou para o segmento das subcompactas com a FN Reflex. É um equipamento que foi lançado em 2023 e hoje ele tem se transformado em uma das melhores opções para porte velado. Quando eu falo de porte velado, pessoal, eu entendo que a maioria das pessoas, principalmente no Brasil, eles acabam pela restrição da quantidade de equipamentos que vocês podem adquirir, vocês acabam utilizando o Glock 19 ou algo semelhante, que são as compactas, principalmente para porte velado. Eu não gosto muito das compactas porque eu considero elas de um tamanho excessivo para porte velado, porque eu acho mais confortável as subcompactas que normalmente estão entre 3 a 3,5 polegadas de cano. Essa aqui, se você medir, ela tem aproximadamente 14 centímetros e meio por 14 centímetros, 15 centímetros, 15 por 15 centímetros, e eu acho um tamanho muito bom. E você também pode substituir este magazine, que é o magazine de 15, você pode substituir pelo magazine de 11, que continua tendo essa base que ajuda na empunhadura também. Então eu considero esses equipamentos menores, os subcompactos, os equipamentos ideais para porte velado, principalmente para pessoas que moram em grandes cidades, onde a percepção do porte velado é interessante que ela não aconteça, então você não tem aquela impressão do equipamento na roupa, e as subcompactas ajudam bastante. Eu entendo que no Brasil é difícil você ter uma quantidade maior de equipamentos e isso faz com que você tenha que às vezes se adaptar. Eu vejo pessoas no Brasil até portando a Glock 17, que eu acho extremamente grande e desconfortável para você usar no dia a dia, mas fica a critério do cliente, não existe restrição em relação a isso, cada um se adapta com o que tem e funciona muito bem. Mas voltando à FN Reflex, a FN entrou para o mundo das subcompactas até um pouco atrasada, que você tem principalmente aqui, mas popularizou esse tipo de equipamento foi a SIG P365, a Smith & Wesson Shield e a Glock 43X. São equipamentos que já estão no mercado há mais de 5, 6, inclusive até 10 anos, que são equipamentos muito bons e a FN acabou chegando um pouco atrasada para a festa, mas não necessariamente colocou uma roupinha não interessante. A FN Reflex veio realmente para arrasar o mercado. Na minha opinião, hoje é um dos melhores equipamentos para porte velado, principalmente pela sua característica que eu mostrei um pouco atrás no vídeo, que ela não é uma Striker Fire, apesar que aparentemente, quando você olha assim, é muito fácil você perceber que ela pode dar a impressão de ser uma Striker Fire porque ela não tem um cão aparente aqui atrás, mas ela usa um cão escondido, como eu mostrei para vocês há um pouco tempo atrás. Ele faz com que no início dos testes, quando você vai começar a disparar, ela tem uma característica um pouco diferente. Me levou aproximadamente 5 minutos para entender como é que o gatilho, né, elas estão absolutamente toda desmuniciada, ela me levou alguns minutos, aproximadamente 5 minutos, para entender como é que o gatilho funcionava, mas é um gatilho muito bom. Ela tem uma parede que chega até aqui e ela tem o disparo do gatilho, ele é muito preciso, né? Você sente o gatilho muito preciso porque você tem menos engrenagens até a chegada do Striker Fire. Então, você faz com que o equipamento seja mais fácil de perceber a parede quando ela chega e
você faz o disparo com muita qualidade. E ele tem uma característica um pouco diferente, né? Você tem que experimentar esses equipamentos, para quem gosta daqueles equipamentos com cão, principalmente tipo de Beretta ou a Taurus 92, que tem o cão aqui. Eu gosto bastante dessa característica, eu gosto bastante desse tipo de projeto. E eles conseguiram trazer aquele projeto para algo muito semelhante do ponto de vista estético a uma Striker Fire, mas ao mesmo tempo as características de utilização do cão escondido, que eu gostei bastante. E, por incrível que pareça, na minha opinião, traz uma maior estabilidade. Eu não sei dizer, de ponto de vista de projeto, o que isso vai alterar, mas a percepção que eu tive é que o disparo é um pouco mais estável. E eu percebo isso quando eu estou utilizando uma Striker Fire, e depois eu migro, por exemplo, uma Beretta M9A4, que é com cão, a CZ também tem essa característica, a CZ, a Shadow e a Shadow 2. Então eu gosto bastante desse tipo de equipamento. Então, voltando à FN Reflex, ela trouxe essa característica do cão com que faz com que o equipamento seja extremamente preciso e muito fácil de disparar e relativamente rápido. Porque não é... Quando a gente fala sobre subcompactas, pessoal, uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês, toda vez que você vai escolher um equipamento, principalmente para porte velado, é um equipamento que ele tem algumas limitações em relação aos equipamentos full size. Obviamente, ele é de um tamanho menor. Você compromete a precisão quando você tem um ferrolho menor, quando você tem um cano menor, mas não necessariamente é um equipamento que você vai utilizar para competição ou para longas distâncias. É um equipamento para defesa pessoal a curta distância. Normalmente eu faço os testes para subcompactas, disparos entre 7 a 15 metros, que é o máximo, de acordo com vários estudos, que é o tipo de confronto que eventualmente, principalmente aqui nos Estados Unidos, espero que isso nunca aconteça com ninguém, é o que normalmente acontece quando você tem a necessidade de fazer uma defesa pessoal. E obviamente, a quantidade de disparos que o equipamento pode efetuar também é muito interessante. Esse aqui, como ele tem essa base, ela faz com que ele tenha 11 de capacidade, ou você pode usar essa extensão aqui que vem e você fica com 15 de capacidade. Quando você coloca o 15 de capacidade, você tem uma pegada no grip muito boa. Faz com que você tenha um ótimo controle. Isso é fundamental, principalmente nesses equipamentos de porte velado. É muito importante que você tenha uma boa qualidade na hora de você empunhar. E a empunhadura faz com que isso seja um dos aspectos mais importantes na FN Reflex. A parte do relevo aqui da empunhadura é muito bom. A princípio, quando eu comecei a disparar, eu achei um pouco agressivo demais, principalmente essa parte aqui, mas com o tempo você acaba se acostumando. E essas lixas laterais também fazem com que o controle seja absolutamente completo nesse equipamento, principalmente por ser um equipamento pequeno, que é mais fácil dele deslizar na mão, mas essa empunhadura ficou muito bem desenvolvida. A parte da ejeção do magazine, né, da ejeção do carregador também é muito bom. O botão aqui ficou muito bem desenhado, uma característica que você tem que prestar muita atenção quando você escolhe equipamentos subcompactos é que você não pode nunca acidentalmente ejetar o carregador. Então, quando você faz os testes, é muito importante que você verifique exatamente qual é a sua empunhadura e se a sua empunhadura pode eventualmente ocasionar qualquer tipo de falha na retirada do magazine na hora errada. E realmente eu fiz todos os testes com a FN Reflex e em hipótese alguma o magazine é ejetado sem você ter a efetiva necessidade. Então o botão foi muito bem desenhado, a pressão do botão é muito boa. Normalmente os equipamentos para porte velado é um pouco mais duro para você ejetar o magazine, exatamente por isso, porque são equipamentos que você vai colocar na mão e em momentos de estresse você eventualmente pode, de forma desavisada, soltar o magazine, e isso não acontece na FN Reflex. Muito bom, achei excelente. Você pode alterar também o lado, né? Você pode passar para o outro lado. A parte para liberar o ferrolho é somente desse lado. Não é muito bom, tá? Mas também não é um dos piores do mercado.
Principalmente se você for pensar que na parte do porte velado ele fica praticamente imperceptível. Então você consegue ter uma boa colocação num holster de qualidade. É muito importante vocês terem um holster de qualidade para que vocês possam fazer o porte velado. Em hipótese alguma, por favor, não utilize nunca nenhum tipo de equipamento sem um holster, principalmente muito próximo do seu corpo. Isso pode eventualmente ocasionar um acidente. Então, a escolha de um holster de qualidade é fundamental, pessoal. O holster de qualidade é algo fundamental quando se fala em porte velado. Por favor, nunca se esqueça disso. Então, essa parte faz com que seja interessante, né? Ele fica bem... O relevo dele é muito bom. A parte aqui do relevo para você fazer o pre-check ou você fazer a ciclagem do equipamento é muito boa. Achei o relevo de excelente qualidade. E o fato dele ter o cão aqui faz com que ele seja mais leve, né? Às vezes você tem algumas características em equipamentos compactos ou subcompactos que eles são às vezes até um pouco duros. Você tem a Smith & Wesson que lançou a linha Easy, que ela faz com que seja mais leve essa checagem ou para você armar o equipamento, porque às vezes as pessoas mais velhas ou um pouco mais fracas têm um pouco mais de dificuldade, né? Então isso foi muito bem pensado pela FNM. Não é nada duro, é muito fácil de você fazer isso aqui. Achei excelente, funcionou muito bem. Eu não gosto muito quando as marcas colocam nomes muito grandes no equipamento, né? Então você tem o nome do equipamento aqui muito aparente, mas tudo bem, paciência. Como eu falei um pouquinho atrás, a parte do Red Dot, né, a forma, o tamanho do Red Dot, principalmente nesses equipamentos subcompactos, é um pouco mais restrito a quantidade de Red Dots que você consegue colocar. Eu estou usando esse RMS Shield. Não é um dos melhores, porque ele não tem a possibilidade de você aumentar ou diminuir a luminosidade, mas ele é automático, né? Quando você faz assim, o Red Dot automaticamente acende, que ele tem sensor de movimento, mas poderia ter um pouco mais de qualidade nesse aspecto. Ele é inteiramente de alumínio, extremamente resistente, mas também pensando para o porte velado ou para o tipo de confronto que eventualmente que isso nunca aconteça, mas se tiver que acontecer, o Red Dot numa distância curta, ele também não é tão importante, tá? Mas se tem a possibilidade de colocar, eu gosto muito de Red Dot, treino bastante com Red Dot, e esse é um tipo de equipamento que você normalmente treina entre 7 a 15 metros, e com o Red Dot a 15 metros, eu tive uma precisão excelente com esse equipamento. Achei ele muito bem construído, muito preciso. A FN sempre faz equipamentos de excelente qualidade, tá? Então, o fato dele ter exatamente essas características boas em relação a tamanho, né? 15 centímetros por 15 centímetros quando você coloca, ou 11 centímetros quando você está com outro magazine menor, é muito bom. O cano dele é martelado a frio, que faz com que ele seja de extrema qualidade, durabilidade excepcional. A FN tem uma das melhores pinturas do mercado em relação à possibilidade de corrosão, principalmente quem mora em cidades de praia como eu, onde você tem uma umidade muito grande. É muito interessante que você escolha equipamentos que são testados e você, característica dele e o tipo de processo utilizado que eventualmente vai evitar ou prolongar eventuais tipos de corrosão, principalmente pelo fato de que você tem que fazer a manutenção nele, sempre deixar uma película de óleo nas partes internas. Então, quando você tem um equipamento que foi desenvolvido e pensado nisso, e a FN fez neste equipamento todos os testes que normalmente ela faz nos seus equipamentos militares, porque a FN é muito conhecida, principalmente a 509, ela é muito utilizada por forças especiais, ou forças policiais, ou forças militares mundo afora, e eles colocaram o mesmo nível de estresse, por isso que eles demoraram bastante no lançamento dessa FN Reflex para o mercado civil, porque eles estressaram bastante. Então, é um equipamento muito bem desenvolvido, muito bem construído, de extrema qualidade e faz com que você tenha extrema confiança. E esse é um aspecto fundamental quando você escolhe um equipamento para porte velado. Às vezes eu vejo as pessoas pensar, poxa, eu não tenho tanta confiança, eu fico um pouco de medo. Isso não pode acontecer. Se você tem alguma dúvida em relação ao equipamento que você porta, principalmente aquelas pessoas que não têm confiança de portar um equipamento a pronto uso e falam assim, eu não vou deixar ele municiado. Isso é o pior erro que você pode cometer para porte velado, porque no porte velado você precisa ter um equipamento de qualidade, de confiança, com um holster de qualidade que nunca vai deixar você fazer nenhum tipo de disparo acidental. Se você não confia no equipamento, se o equipamento não foi desenvolvido para isso, ou se até o fabricante não recomenda você colocar,
ele a pronto uso, não escolha ele para porte velado, porque não é possível você ter um equipamento a porte velado não a pronto uso, que você tem que tirar o equipamento, ainda fazer isso e colocar ele a pronto uso. Você não vai ter tempo para isso. Não existe cenário que vai te favorecer esse tipo de utilização. Então, é muito importante que você tenha um equipamento de qualidade, de confiança e com extremo treinamento. Eu falo muito importante para que todos que eventualmente tenham o direito ou o privilégio, né, de escolher ter o porte velado, que faça todos os treinamentos necessários e principalmente que você tenha a capacidade de sair de qualquer situação, da maioria das situações, para que você eventualmente não tenha que utilizar o seu equipamento de defesa. Eu entendo que o cenário que o Brasil vive é diferente do cenário americano. Então, por isso eu treino muito aqui no mercado americano, para que você tenha a capacidade, o raciocínio e as características eventuais de ambiente onde você se encontra. Quando você percebe que algo pode escalar, você tem que ser o primeiro a sair, porque você não está lá para defender ninguém, apenas da sua vida e das pessoas que você ama. Então, isso é muito importante. Eu sei que no Brasil, eventualmente, existem outros tipos de ocorrência que são um pouco mais complicadas, um pouco mais complexas em relação ao que normalmente acontece aqui no mercado americano, mas um dia, com a ajuda de vocês, eu até gostaria de fazer um vídeo de pessoas que têm experiência de porte velado no Brasil e a gente discutir um pouco dessas características e essas diferenças entre os países. Um dia a gente vai fazer um vídeo bem legal em relação a isso. Mas a FNI Reflex realmente veio ao mercado com um equipamento de excelente qualidade. Gosto bastante. As características com que a FNI fez transformou esse equipamento em um equipamento de excelente qualidade e principalmente precisão. É um dos equipamentos que eu tenho mais... E toda vez, assim, e às vezes eu não treino muito com ele, toda vez que eu vou no range, eu me impressiono, porque mesmo com pouco treinamento que eu tenho com ele, eu tenho sempre uma precisão muito eficiente. Então eu falei, poxa, eu preciso portar mais a FNI Reflex, porque realmente ela entrega aquilo que você espera de um produto para porte velado. Capacidade, bom tamanho e precisão. E principalmente extremamente seguro. Ele tem todas as características que uma Striker Fire ou equipamentos para porte velado precisam ter para que você nunca... né? A gente nunca gosta de falar nunca, mas que reduza absolutamente a possibilidade de disparos acidentais. Para quem mora em estados muito frios aqui nos Estados Unidos, a possibilidade de você usar luva é um pouco restrita, né? O guarda-mato não é muito grande, mas óbvio, porque é um equipamento mais específico para porte velado. Você tem, né, o beaver tail de boa qualidade, você consegue ter uma empunhadura de bem alta, né? Ou seja, você consegue segurar ele muito próximo ao ferrolho, o que traz ainda mais estabilidade e qualidade no disparo. Somado a um gatilho de excelente qualidade, você tem uma qualidade de disparo muito bom. E por que o gatilho é muito importante, pessoal? Porque ele é o ponto de contato e se ele for em proporções não muito favoráveis, você pode mover o equipamento e qualquer mudança, por menor que seja, no ângulo do disparo, vai ocasionar um desvio que necessariamente vai fazer com que seu disparo não seja tão preciso. Então, a qualidade do gatilho é muito importante e a FNI Reflex entrega um gatilho de aproximadamente 4 libras de peso e é excelente para porte velado, excelente, tá? Até para porte velado, às vezes é interessante você ter um gatilho um pouco mais pesado, mais 4 é sweet. Muito bom, gosto bastante. Normalmente eu não gosto de equipamentos nessa cor, mas a FNI Reflex ficou muito legal, ficou bem bonita a cor. Essa cor FI dela é muito legal, uma cor bem interessante, funcionou muito bem, gostei bastante. É isso aí, pessoal. Queria que vocês falassem um pouquinho qual a experiência de vocês em relação à FN. Eu sei que é um pouco mais restrito o acesso da FN no Brasil, mas é um equipamento que as pessoas me pedem bastante, é uma marca que as pessoas me pedem bastante, porque acabam vendo vídeos no YouTube, e é um equipamento conceituado e renomado no mundo inteiro. A FN é uma grande indústria e traz equipamentos de excelente qualidade, normalmente são um pouco mais caros do que o mercado normalmente gostaria de adquirir, mas ela entrega qualidade, precisão e excelentes equipamentos e não poderia ser diferente na FNI Reflex. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar, coloque os comentários o que vocês acharam desse equipamento. Vamos discutir bastante sobre porte velado no Brasil também. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus.